A vida é um processo de constante movimento interior. E, por mais que tentemos nos esquivar, ela sempre nos leva de volta para dentro de nós mesmos. Não há fuga possível. O universo da mente, com seus cenários simbólicos, vozes críticas e projeções emocionais, é onde travamos nossas maiores batalhas. E só quando percebemos que não somos essa mente, mas sim a consciência que observa, começamos a encontrar a liberdade que tanto buscamos. Essa virada de chave é o início da verdadeira transformação. A mente pensa, calcula, teme, critica, mas nós não somos isso. Somos quem observa, quem escolhe o que aceitar e o que deixar ir. Sabe o que quase ninguém conta para você? Que no fundo, a vida não é sobre o que acontece lá fora, é sobre o que acontece aí dentro de você. É ali que tudo se desenrola de verdade. Você pode até mudar de cidade, trocar de emprego, buscar novos amores, acumular diplomas e seguidores. Mas, se não tiver coragem de encarar o seu próprio universo interno, vai continuar dando voltas, vai repetir padrões, emoções, sabotagens, com cenários diferentes, mas com a mesma dor camuflada. É preciso entender que viver é estar em constante movimento interior e que não há rota de fuga possível. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai colocar um espelho na sua frente e você vai ter que se olhar, vai ter que parar de apontar o dedo para fora e começar a observar de verdade o que está acontecendo aí dentro. Não é castigo, é convite. Convite para despertar. Porque as maiores batalhas que a gente enfrenta não estão no mundo, estão na mente. A mente cria labirintos, inventa histórias, revive dores, projeta medos, julga, compara, exige. E a gente, sem perceber, vai se confundindo com ela. Vai achando que é o medo, que é a crítica, que é a voz que diz: você não é bom o bastante. Mas olha só, você não é essa voz. Você é quem escuta essa voz. Você é a consciência por trás de tudo isso. E quando essa ficha cai, quando você percebe que pode observar a mente em vez de ser arrastado por ela, algo muda profundamente. Essa virada de chave é o início da verdadeira transformação. Não é sobre controlar os pensamentos, isso só gera mais frustração. É sobre perceber que eles estão aí, mas que você não é eles. É sobre fazer as pazes com esse movimento mental sem se identificar com ele. É como sentar-se à beira de um rio turbulento e, em vez de pular na correnteza, apenas assistir. Entender que você pode escolher o que acreditar, o que alimentar e o que deixar ir. Essa liberdade interior não vem de fora. Não vem quando tudo está bem ou quando os outros mudam. Ela nasce no momento em que você decide sair do piloto automático e assumir o leme da sua presença. Quando você começa a viver com mais consciência, mais inteireza, mais verdade. Por isso, se você sente que está cansado de repetir velhos ciclos, se está exausto de brigar consigo mesmo, talvez esteja na hora de fazer algo novo, de parar de lutar contra a vida e começar a escutar o que ela quer te mostrar. Porque no fundo, toda dor, todo caos, todo desconforto são apenas convites disfarçados, chamados para você voltar para casa, para dentro, para o seu centro. E é ali, nesse espaço silencioso e vivo que existe por trás dos pensamentos, que você vai encontrar aquilo que tanto procura: paz, clareza,
presença e, principalmente, liberdade. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Ao longo do tempo, vamos adquirindo maturidade para perceber que muitos dos pensamentos que nos habitam nem sequer nos pertencem. São resquícios do meio, da infância, do astral coletivo, ideais impostos, medos emprestados, traumas herdados. E, sem perceber, nos identificamos com tudo isso. Assumimos como eu um pacote de memórias, crenças e vozes que não nos definem. A desidentificação, como ensina Eckhart Tolle, é o passo essencial. Quando dizemos internamente, isso não sou eu, abrimos espaço para a consciência entrar, para a clareza surgir, para a dor começar a se dissolver. E é aí que começa o verdadeiro milagre. Quando você para, respira fundo e olha de frente para esses pensamentos como quem olha para uma mala que alguém colocou na sua mão anos atrás e que você carregou por tanto tempo achando que era sua, mas não era. Era da sua mãe, do seu pai, de um professor, da religião, da sociedade. E tudo bem. Não é sobre culpar ninguém, é sobre reconhecer. Perceber que muito do que você pensa sobre si mesmo nem nasceu de você, apenas foi absorvido. E agora é hora de soltar. Porque amadurecer de verdade não é acumular ideias bonitas, é desfazer-se de ideias falsas, é limpar o canto interno. É ter coragem de questionar o que você sempre repetiu como verdade e se perguntar: será que isso ainda faz sentido para mim? Será que isso ainda me serve? E se a resposta for não, então agradece. Honra o caminho, mas solta. Solta com respeito, com leveza, com presença. Desidentificar-se não é se tornar frio, distante, indiferente. Muito pelo contrário, é se tornar mais real, mais inteiro, mais conectado com aquilo que você realmente é, sem os filtros da mente condicionada, sem as máscaras que você usou para se proteger, e finalmente respirar em paz dentro de si. E quando você diz lá dentro, com firmeza e presença, isso não sou eu, é como abrir uma janela numa sala abafada. Entra ar, entra luz, entra vida. E é aí que a consciência pode florescer. Porque enquanto você estiver misturado com os seus pensamentos, não há espaço para clareza. Mas, quando você os observa com neutralidade, com gentileza, com presença, o jogo muda. Você sai do papel de vítima da mente e volta a ocupar o seu lugar, o de consciência viva e desperta. Essa é a chave, e ela está nas suas mãos agora mesmo. Não precisa esperar um momento ideal, não precisa ter tudo resolvido. Basta ver, basta sentir, basta parar de lutar com a mente e começar a escutá-la como quem escuta um rádio ligado, sem acreditar em tudo que ele diz. Você não é o barulho, você é o silêncio que percebe. E nesse silêncio mora a sua libertação. Mas o despertar não vem sem desconforto. Frequentemente é o sofrimento que nos obriga a mudar. Quando algo nos sacode, nos tira do automático, somos obrigados a olhar, a encarar o que está se passando dentro da gente. Às vezes, é preciso bater no fundo para perceber que há algo errado. A vida, então, se torna uma mestra firme, mas amorosa. Ela nos empurra para a experiência, para o sentir. Porque só vivenciando, só passando pelo impacto das emoções, dos fracassos, dos choques de realidade, conseguimos despertar de verdade. Sem experiência, não há transformação real. E por mais duro que pareça, esse desconforto é sagrado, porque ele quebra a casca, ele desmonta a ilusão confortável que a gente construiu para tentar controlar a vida. E quando tudo escapa das mãos, quando o chão desaparece, aí sim começa algo novo, porque o que te derruba também pode ser o que te acorda. E não é castigo não,
é chamado para sentir o que você vinha evitando, para escutar o que vinha abafando, para se encontrar com partes suas que estavam esquecidas, abandonadas, silenciadas. A dor, por mais indesejada que seja, é uma das maiores aliadas da consciência. Ela mostra onde está o apego, onde está o medo, onde você se afastou de si, onde você está tentando controlar o incontrolável. E nesse processo, você não apenas vê as feridas, você sente, e é sentindo que começa a curar. Porque o despertar não é mental, não é uma ideia bonita, é algo que te atravessa, que te transforma na marra, que te coloca frente a frente com a sua própria verdade. Tem gente que acha que evoluir espiritualmente é só paz e tranquilidade, mas não é bem assim. Às vezes, é um vendaval que varre tudo, é o fim de uma identidade, é a quebra de um sonho, é o silêncio de Deus. E ainda assim, isso é amor. Um amor que te chama para dentro, que te convida a parar de fugir e a sentar com você mesmo, com tudo que você é, com luz e sombra, com beleza e dor. É nesse lugar que algo maior começa a nascer, uma força que não vem do ego, mas da alma, uma presença que não depende de circunstâncias externas, uma confiança que brota mesmo no meio da tempestade. E essa confiança não é ingenuidade, é sabedoria de quem já caiu, já chorou, já perdeu, mas escolheu ficar, escolheu crescer, escolheu despertar, em vez de se vitimizar. Então, da próxima vez que a vida te apertar, antes de reclamar ou se desesperar, pergunta para si mesmo: o que isso quer me mostrar? O que eu estou evitando sentir? Porque a vida sempre fala, sempre ensina, só que nem sempre da forma que a gente queria. Mas, se você tiver coragem de escutar, vai perceber que até na dor tem um convite para renascer. E chega um momento em que não dá mais para se esconder atrás de desculpas bonitas, de frases prontas, de frases que até parecem verdadeiras, mas que no fundo só servem para manter tudo como está. A vida pede coragem, pede maturidade emocional, pede presença. E isso começa quando a gente para de esperar que os outros mudem, que o mundo se ajeite, que o passado se apague e assume o próprio caminho, com tudo que ele traz, com luz e sombra, com quedas e recomeços. Porque justificar demais é uma forma de adiar. É como se disséssemos: eu só vou mudar quando tudo fizer sentido, quando eu tiver certeza, quando eu estiver pronto. Mas a verdade é que isso nunca chega. O que chega é o agora. O agora em que você pode respirar fundo, dar um passo diferente, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. A transformação não espera a perfeição. Ela começa exatamente do jeito que você está. Cansado, confuso, machucado, mas disposto. Assumir a responsabilidade por si não é se culpar, é se libertar. É olhar para dentro com honestidade e perceber: fui eu que segurei essa dor por tanto tempo. Fui eu que repeti essa história na minha cabeça até ela virar crença. Mas agora eu posso escolher diferente. Porque é isso que a consciência faz. Ela escolhe. Ela observa o velho padrão e diz: não preciso mais disso. E essa escolha, mesmo pequena, já é um ato de libertação. Sim, a mente vai continuar tentando te puxar para o antigo. Ela vai dizer que você não consegue, que é tarde demais, que vai dar errado. Mas agora você sabe que ela fala e você escuta. E entre uma coisa e outra, existe liberdade, existe escolha, existe presença. E quanto mais você se firma nessa presença,
menos poder o velho condicionamento tem sobre você. E olha, não é sobre se tornar alguém perfeito. É sobre ser alguém verdadeiro. Alguém que tropeça, mas levanta com mais consciência. Que erra, mas aprende. Que não foge mais de si. Que para de dramatizar a vida e começa a vivê-la com mais inteireza, mais verdade. Porque viver de verdade dói às vezes, mas anestesiar dói o tempo todo. E você não veio para se anestesiar, você veio para acordar. Para Tolle, esse retorno ao estado de presença é o maior antídoto contra o sofrimento. Quando você está presente, você não se abandona. Você se escuta, você percebe o que está sentindo e decide com mais lucidez o que alimentar e o que soltar. Você se torna o guardião do seu espaço interior. E quanto mais você treina essa presença, esse olhar interno que observa sem julgar, mais você se fortalece. A mente perde força, o passado perde importância, e a vida, mesmo com seus desafios, começa a fazer sentido. Estar presente parece simples, né? Mas é uma das coisas mais desafiadoras que existem. Porque a mente não gosta do agora. Ela quer controlar o depois, ou remoer o que já passou. Ela quer te arrastar para 1000 preocupações. Quer fazer você viver em alerta, em dívida, em culpa. Só que quando você para, respira e se ancora no agora, algo muda lá dentro. Você deixa de ser um joguete da mente e começa a ser dono de si. E não precisa ser um momento místico, não. Presença acontece nas coisas mais simples, quando você sente sua respiração, quando saboreia o café com atenção, quando escuta alguém de verdade, quando mesmo no caos você escolhe estar ali, inteiro, com os pés no chão e o coração aberto. Isso é presença. É a consciência voltando para casa. É você ocupando o seu lugar por dentro. E é nesse lugar que as coisas começam a se reorganizar. Porque quando você se escuta, quando você percebe suas emoções sem se julgar, você cria um espaço interno de cura, de clareza, de verdade. Você não precisa mais reagir no impulso. Você não precisa mais fugir de si. Você começa a agir com mais sabedoria, com mais leveza, com mais autenticidade. E olha que coisa linda! Quanto mais você treina essa presença, mais você muda. E nem é uma mudança forçada, é natural, porque você para de repetir o que sempre fez e começa a responder à vida com um novo olhar, um olhar mais maduro, mais consciente, mais amoroso. É como se você deixasse de ser um passageiro desatento e assumisse o volante da sua própria existência. É isso que enfraquece a mente. Ela não desaparece, mas perde o domínio, perde aquele poder hipnótico de te fazer acreditar em cada pensamento. E quando a mente perde o palco, a alma ganha espaço. E é aí que você começa a viver de verdade. Não mais movido por medos antigos, mas por uma presença viva, por uma consciência desperta, que escolhe com mais verdade, que sente com mais profundidade e que vive com mais sentido. E é importante entender isso de uma vez por todas. O processo de despertar não é uma linha reta, não é um gráfico bonitinho subindo sem parar. Às vezes, você vai tropeçar, vai se ver agindo como antes, vai escorregar em velhas reações. E tudo bem, faz parte. Não é o fim da caminhada, é apenas um lembrete. Ainda tem coisa aí dentro pedindo presença. E se você conseguir olhar para esses momentos com mais gentileza, sem se julgar, já é sinal de que você está crescendo. Porque o que muda, de verdade, não é o mundo, é o seu olhar sobre ele. É você perceber que aquela crítica que antes te derrubava, hoje só te incomoda um pouco. Que aquele medo que te paralisava, agora apenas sussurra. Que aquela carência que te fazia implorar amor, agora te ensina a se acolher. Isso é sutil, é interno, é silencioso, mas é profundo. E essa profundidade transforma tudo.
Só que para isso, você precisa sair do papel de vítima. Parar de esperar que o mundo te compreenda, te compense ou te salve. A vida não está contra você. Ela está a favor do seu crescimento. E às vezes, crescer dói, porque exige desapego, exige honestidade, exige abandonar velhos hábitos emocionais que davam um certo conforto dentro da dor. Mas chega uma hora em que você diz, basta. E esse basta é um divisor de águas. É ali que você deixa de alimentar aquele eu antigo, aquele que só sabia reclamar, fugir, culpar, e começa, com humildade, a se construir de novo, por dentro, com mais verdade, com mais presença, com mais consciência. Porque ninguém evolui apontando o dedo. Evolui quem tem coragem de olhar no espelho e dizer: eu posso ser mais do que isso que me acostumei a ser. E a partir daí, mesmo nos dias difíceis, você não se sente mais perdido, porque há uma bússola dentro de você, uma presença que te orienta, uma força que te sustenta. E isso, meu amigo, não tem preço. É liberdade nascendo por dentro, passo a passo, tropeço a tropeço, mas sempre com o coração voltado para algo maior. Algo que você já é, mas ainda está aprendendo a lembrar. Por fim, é preciso lembrar: não há mérito sem vivência. A maturidade não vem de cursos nem de frases bonitas, mas da coragem de encarar a si mesmo, de mergulhar nos próprios monstros e aprender a amá-los sem ser dominado por eles. Quando você para de fugir da sua sombra, começa a acessar um nível de autenticidade e força que nenhuma teoria pode dar. Você se torna alguém que vive com os pés no chão e o coração desperto. E então, sim, a liberdade começa a florescer de dentro para fora. E no fim das contas, é isso que a vida está pedindo de você. Não perfeição, mas presença. Não uma pose iluminada, mas a coragem de ser real. De olhar para dentro com honestidade, de deixar cair as máscaras que você vestiu para se proteger. Porque só quem mergulha em si com verdade é que começa a andar com leveza, com firmeza, com alma. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa estar pronto, nem saber o próximo passo. O que precisa é começar. Começar a se escutar com mais atenção, a perceber quando a mente mente, a dar um passo para trás e observar. Sem drama, sem vitimismo, sem fazer da dor um altar. Porque quando você aprende a estar com você, mesmo nos dias escuros, você já está livre, porque não se abandona mais. E sim, vai doer às vezes, vai cansar, vai parecer que nada muda. Mas lá no fundo, muda sim. Você vai perceber que está mais calmo, mais consciente, menos reativo, mais verdadeiro. E esse tipo de transformação ninguém tira de você, porque não vem de fora, vem do seu esforço interno, vem da sua entrega, vem do seu sim silencioso a essa jornada tão íntima e tão sagrada. Então não se distraia com o barulho lá fora, nem com a pressa de chegar. A vida não é uma corrida, é um caminho. E quanto mais você caminha para dentro, mais você entende que a liberdade que você tanto buscava nunca esteve fora. Ela sempre esteve aí, escondida debaixo dos personagens, das histórias, das dores não olhadas. E agora que você já sabe disso, talvez seja a hora de parar de fugir de si e começar a habitar quem você realmente é. Porque ninguém pode fazer esse trabalho por você, mas ninguém pode tirar o brilho de quem escolhe despertar, mesmo no meio da bagunça, mesmo com medo, mesmo aos poucos, mas com verdade, com alma, com presença. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.